Mas eu quero ir com o Misael Mainetti agora para falar um pouquinho sobre a questão do Haddad, porque ele está numa semana muito decisiva, né? Ele deve apresentar o primeiro relatório de receitas e despesas deste ano, considerado crucial para demonstrar o compromisso do governo Lula com a responsabilidade fiscal. E o que podemos esperar, Misael? Bem-vindo. É a oportunidade de ele dar aí o tom sobre a estratégia fiscal do ano. Muito boa tarde para você, Evandro, para todo mundo que acompanha o 13 em 1. Falou ao vivo do gabinete do Ministério da Fazenda em São Paulo, onde Fernando Haddad cumpriu a agenda, já foi embora e não falou com a imprensa. Quando a gente fala sobre esse assunto, o primeiro termo, que vem na cabeça é realmente responsabilidade fiscal, e esse relatório com certeza é uma sinalização para o mercado nesse momento que é crucial, como você mencionou, um momento que é duvidoso, ainda mais com esse aceno que a gente tem aí em relação às eleições de 2026. Então esse relatório é importante nesse sentido também. Na última semana, Fernando Haddad precisou ir em público para falar sobre o aumento, para negar o aumento do Bolsa Família. Isso gerou um certo estresse no mercado. Agora, a expectativa para a semana que vem é de contingenciamento, é de bloqueio, porque a receita está crescendo mais, só que num ritmo menor do que eles estavam prevendo. Essa mensagem de bloqueio, essa mensagem de contingenciamento pode estar presente, deve estar presente neste relatório que vai ser divulgado em breve. Conversei por telefone com o economista da DA Economics, Maurício Nacarrodo. Ele me disse o seguinte, que é a oportunidade do governo federal de dissipar a desconfiança fiscal e que ele acredita que o governo não vai fazer um corte sangrento agora, mas que se nesse relatório tiver aí números de contingenciamento abaixo dos 10 bilhões de reais, o mercado vai reagir mal. Também chequei com a assessoria de imprensa, só para completar, Fernando Haddad participa de um evento num banco privado aqui em São Paulo na segunda-feira. Evandro. Obrigado pelas informações, Misael. Bom trabalho para você. O Fábio Piperno, o Misael fala ali, corte sangrento, que não seria feito agora. Mas também se não fizer agora, não vai fazer nunca mais, porque ano que vem já é ano eleitoral e é muito difícil pensar em corte sangrento num ano de eleições. Eu imagino que esse corte sangrento não vai ser adiado para 2026. E eu te pergunto, um corte sangrento é necessário? Ô, Evandro, a gente tem que ver também o que vai ter de receita, O resultado do PIB do primeiro trimestre ainda não saiu. Há uma expectativa de que venha alto. Todo ano tem contingenciamento. Essa também é uma realidade. E vai haver algum contingenciamento. Mas é difícil agora estimar o tamanho disso. Que foi, secretário? Vamos relembrar rapidamente, porque a gente está com pouco tempo. Quando foi colocada essa questão do arcabouço fiscal, nos foi vendido que seria déficit no primeiro ano, 2023, equilíbrio em 2024, superávit de 0,5% em 2025 e 1% de superávit em 2026. Aconteceu? Não, não aconteceu. Agora mudaram as coisas. O arcabouço agora mudou. Agora vai ser equilíbrio fiscal em 2025, mas pode ser um déficit de 0,25%. E vai ter um superávit em 2026, mas pode não ser tão grande quanto esperado. Estão maquiando contas de todos os jeitos para que a coisa feche. Esse ano agora vai ter 70 bilhões de precatório, mas não vão ser todos o que vão colocar na conta do déficit fiscal. 40 bilhões ficam de fora, mas o governo vai ter que pagar. Então, é uma conta que você tem em conta para tudo quanto é lado. Ninguém mais acredita nesse equilíbrio fiscal. E a conta do déficit nominal continua subindo. E esse é um probleminha que o governo vai ter que explicar. Fala, Zé. Eu acho que o grande problema do Brasil é isso, é a credibilidade. É um problemão, porque em termos de... quando se fala em economia, já me disseram, aliás, que a origem da economia e do mercado, do livre mercado e tal, foi a cooperação. A caçada em cooperação, isso já foi o início. Ou seja, a economia, ela se baseia na credibilidade. E essa fala do ministro Haddad, ela passa o recibo de que o governo entendeu isso, E o que traduz credibilidade hoje é equilíbrio, A ideia geral e verdadeira é de que o Brasil parte, e o próprio governo reforçou isso ao dizer que o orçamento estará colapsado em 2027, Então o governo está dizendo o seguinte, é uma realidade, o Brasil vai quebrar. Agora nós vamos discutir quando isso vai acontecer.
Uma fala, assim, de relatório sobre equilíbrio fiscal, de controle de gastos públicos e de cumprir metas, significa nós vamos retardar um pouco esse momento da quebradeira. Então, eu acho que era um momento de se pensar no país. Eu sinto falta disso, de políticos e de governantes que pensem no país, que pensem no futuro. É claro que é natural que as pessoas pensem no próprio desempenho, no sentido de ter mais votos e de ocupar um cargo, mas é preciso pensar no futuro, no Brasil como um todo. E isso não está acontecendo, não vejo nada no horizonte que possa indicar isso. Então, essa fala do ministro é uma indicação clara de que o governo também entendeu que perde em credibilidade. Ninguém acredita que o governo vai cortar gastos e sim aumentar. Quero te ouvir, Gani. Aliás, o governo já deixou isso claro antes mesmo da fala do ministro. O governo disse que não teria mais nenhuma reforma, ou porta-vozes do governo, ou o chefe do governo disse isso, que não teria mais nenhuma reforma profunda de corte de gastos. Até agora, as medidas foram em sentido contrário. Aumento de gastos, liberação de crédito, flexibilização do crédito consignado no setor privado, aumento do Minha Casa Minha Vida, da faixa de renda do Minha Casa Minha Vida. E tudo isso a gente está falando de subsídio estatal. E, além disso, o próprio governo já disse e admitiu que em 2027 as contas públicas vão colapsar. Não sou eu que estou falando, é o próprio governo que disse isso. Ou seja, quem quer que ganhe em 2027 vai ter um baita desafio do ponto de vista fiscal neste país. Piper. Eu acho também que o desafio fiscal, ele é algo que vai se estender, sim, por décadas. Eu converso muito com o Alan sobre isso no mundo todo. Não é uma peculiaridade nossa. De qualquer forma, é necessário se encontrar soluções para melhorar, para buscar mais, não só o equilíbrio, mas o Brasil precisa ter superávit. Agora, precisamos estudar como produzir superávit. É muito fácil falar, é só passar a tesoura, por exemplo, em gastos da Previdência, que aí se conserta tudo. Não é assim. Fala, Segrã, que foi? Só falar, pede para Milei explicar ao governo como fez para cortar 5 pontos do PIB. E não atrapalhou em absolutamente nada. Teve um aumento da pobreza, 52,9, que hoje está em 38. A inflação, que estava 25,5 no mês, hoje está em 2,8. Só porque teve corte de gastos. Mas por que o governo não sabe? Ou não sabe, ou não faz, ou não quer. Aliás, o Milei, parabéns ao Milei. Maior presidente da atualidade, indo na direção de livre comércio, reduzindo tarifa, cortando gastos, Milei dando um show. Reduzindo impostos. Dando um show, Piperno, e recuperando a economia da Argentina. Parabéns, Milei. Parabéns, Milei. Você disse que o canhoto, que o Bolsonaro é o Maradona, um canhoto, hoje eu acredito em tudo. Não, Maradona por levar o time nas costas, e eleger um monte de gente. Agora, o Milei é o Maradona da economia.